Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal Playzone. Eu me chamo Galk. Antes de começarmos, gostaria de pedir que se inscrevesse no canal, ativasse o sininho para que não perca as notificações e deixasse seu like, é muito importante. Hoje iremos analisar o episódio mais recente de Overtake. Então começamos ali com o carro da Bel Sorriso fazendo ali um test drive na pista. Então a gente vê que ele acaba dando uma volta e voltando para o posto. Vemos ali que o piloto que está dentro do carro de alta performance é Haru Asahina. Então a gente vê que Haru acabou ali fazendo um test drive no carro da Bel Sorriso. E a gente vê que Toshi aparece. Mas não se engane, a gente vê ali que Haru irá participar ali da equipe Bel Sorriso como segundo piloto. A gente vê que Toshi é o primeiro. Então Toshi diz para ele que ele tem que ser competitivo e seguir ali, né, o primeiro piloto para que a equipe se dê bem. Então a gente vê que acaba acontecendo uma mudança muito incrível ali na vida de Haru. Ele teve a oportunidade e foi chamado para ficar no lugar de Satsunaga, né? A gente vê que enquanto ele está no hospital ali se curando, né, que ele vai ficar fora do campeonato ali de 3 a 6 meses, a gente vê que Haru teve essa grande oportunidade. Então a gente acaba voltando, né? A gente vê que Haru ainda estava ali na casa de Madoka. A gente viu que ele percebe que o senhor Madoka ele não voltou para casa. Então ele acaba ali recebendo uma ligação de seu tio, né, Futoshi Komaki. Então a gente vê que ele acaba atendendo essa ligação e as notícias ali, uma não é muito boa e a outra é uma notícia muito boa. Então o seu tio acaba ali, né, lhe informando que o senhor Madoka ele vai ficar longe ali de casa por um tempo, né? Então a gente vê que o Madoka acabou avisando, né, a sua ex-esposa que ele não ia ficar em casa e acabou fazendo ali uma viagem. Então Haru pergunta a seu tio se por acaso ele disse para onde ia. E a gente vê que Madoka nem mesmo disse à sua ex-esposa para onde ele iria. Apenas disse que iria fazer uma viagem e ia ficar um tempo fora para refrescar ali a sua cabeça, né? Então, o senhor Ena, que é amigo ali, né, do senhor Komaki da Motorsport, eles dois, quando eram jovens, eles faziam parte da mesma equipe ali, né, de automobilismo. Então, o senhor Ena acabou convidando ali, né, a Haru para poder ser o segundo piloto ali da Bel Sorriso. Então a gente vê que o Toshi, né, ele vai ser o primeiro e Haru vai ser o segundo. Então a gente vê que eles têm esse diálogo aí dentro da oficina da Komaki Motorsports. Então a gente vê que por mais que a Bel Sorriso tenha ali feito um convite para Haru, né, uma equipe de ponta, Haru ainda meio assim tem um ressentimento por alguns pilotos ali, né, da equipe da Bel Sorriso ter chamado ele de chicane móvel. Então Kota diz que também não perdoou eles por ter ali feito gracinha, né, com o nome da empresa Komaki Motos. Mas ele diz a Haru o seguinte: Haru, percebe, se você trocar esse ferro velho de segunda mão que a gente comprou por um carro de primeira mão, top de linha, como será que você vai pilotar? Então a gente vê que é uma oportunidade única. Então o senhor Komaki acaba dizendo para Haru que é uma oportunidade única, né? Porque ali a Bel Sorriso sabe o que está fazendo. Mas Haru acaba interrompendo seu tio e diz: Mas a Bel Sorriso é o nosso rival. Então a gente vê que Haru ainda não está ali, né? Gostando dessa possibilidade, né? De correr para outra equipe que não seja a Komaki Sports. Ele acha que está traindo ali, né? O seu tio e o seu amigo de infância, trocando de equipe, né? Seu tio acaba dando uma dura em Haru e ele diz a seguinte frase: Haru, você não pretende terminar a sua carreira apenas correndo na F4.
Existe a F3, a F2, a F1, a GT e a Rally. São muitos tipos de categoria profissional e você pode se especializar em uma delas. Então a gente vê que o tio de Haru, ele quer que Haru cresça ali dentro do automobilismo. E para isso, ele precisa ganhar asas e voar. Porque se ele continuar numa equipe de categoria fraca, ele pode acabar ali, né, não conseguindo avançar. Seu tio continua a explicação. Diz a ele que ele tem que ter muitas vitórias e chamar a atenção para que ele possa ali conquistar muitos patrocinadores. Então, para que ele consiga fazer história dentro do automobilismo, ele precisa dar uma oportunidade, correr ali numa equipe de ponta, para que isso possa acontecer. Seu tio diz para que ele não possa tomar uma decisão ali precipitada, mas ele diz: pô, vai lá, dá um pulo lá na garagem dele, escute a sua proposta, né, e veja, depois você acaba tomando a sua decisão. Então Haru acaba chegando ali, né, no paddock da Bel Sorriso. E a gente vê que ele acha que só vai apenas conversar. Chegando lá, o Sr. Ena já diz que o carro está configurado ali com um assento com o seu peso e aproximadamente da sua altura, para que ele possa aí fazer o test drive. Então a gente vê que ele acaba falando: ué, mas eu não ia vir conversar? Então ele diz que já está configurado para que ele dê uma volta, né, e veja como está o carro, né, e se ele tem ali realmente o potencial para ser o segundo piloto. Então eles acabam ali até mesmo tirando a medida do capacete, já que ele não trouxe o seu. Então a gente vê que há todo um diferencial ali, né? Uma equipe realmente muito preparada está agora ali tomando conta de Haru e o assessorando da melhor maneira. Então vemos ali que a equipe acaba assessorando muito bem Haru. Eles acabam informando ali que os carros da GT saíram de manhã para que Haru tenha cuidado, porque tem bastante borracha na pista. Que as configurações do carro estão ali para o setor 3 para maximizar a potência do veículo. Eles informam também que o vento está um pouco forte, a temperatura da pista não está ideal, ela caiu alguns graus e também o tanque do carro está pela metade. Eles informam também que no final da reta o vento está contra, ele então vai ter menos aderência também nas curvas. Então eles acabam informando ali muitos detalhes a Haru, coisa que ele não tinha quando estava na Komak Motos. Então eles pedem ali para ter extremo cuidado. Então vemos que a Alice foi visitar Satsuki, né, lá no hospital. E a gente vê que ele já está ali pegando peso. Mas ele não deveria estar fazendo aquilo, porque ele não está totalmente curado. Ele fala que está fazendo apenas uma fisioterapia leve, mas a Alice acaba pegando peso e vê que é muito pesado para aquele tipo de fisioterapia. Então a gente vê que Satsuki está preocupado. Então o Sr. Ena acaba vendo ali, né, os status da volta, né, de Haru. Ele diz que foram bons, mas ele cometeu alguns erros. Mas com o tempo isso pode ser corrigido. Ele pode vir a se tornar um piloto ali muito rápido. Então a gente vê que ele não é muito de receber ali elogios. Então Toshio tenta quebrar o gelo e fala: agradeça quando você receber um elogio. Então a gente vê que ele não é muito afim, né? Haru é um pouco mais reservado. Enquanto isso, ali na Komak Motos, a gente vê que o senhor Komak está fazendo ali, né, o reparo em um de seus carros. A gente vê que o seu filho Kota acaba chegando e perguntando sobre Haru. Seu pai diz então que ele irá se atrasar, já que ele acabou sendo convidado ali para jantar ali com o senhor Ena. Então a gente vê que Kota acaba ficando muito deprimido, né? Então o Sr. Komak acaba falando para o seu filho para que ele não fique daquele jeito, né, deprimido. Mas Haru e ele cresceram juntos, né, são muito amigos, né? Então ele vê que Haru meio que se afastando dele, isso acaba deixando deprimido. Então o Sr. Komak diz que como foi ideia dele
ele fazer com que Haru ganhasse ali novos ares, né? Ganhasse asas, ganhasse a liberdade, para que ele não fique assim e fique feliz. Então vemos Haru num restaurante francês comendo comida chique, né? Então a gente vê que ele acaba experimentando alguns pratos ali muito diferentes, né? Alguns com lagosta, outros com espuma, outros de nitróxido. Então ele vê que são muitos pratos diferentes. Senhorena diz que isso é normal, que ele irá se acostumar com o tempo. Então a gente vê que realmente Haru é uma pessoa simples. Ele não está acostumado ali com luxo e glamour. O Sr. Ena acaba informando ali também para Haru que o carro em que ele fez o test drive teve apenas ali uma corrida, né? Então é um carro extremamente novo, 0 km. Então o Sr. Ena acaba ali, né, falando um pouco da sua história para Haru. Ele diz que o seu pai, Toru, era um grande amigo seu. Eles faziam ali parte da mesma equipe. E naquele incidente onde vitimou o seu pai, o Sr. Ena era o técnico da equipe. Então a gente vê que isso, né, para Haru foi uma novidade, uma história que ninguém nunca contou, né? Então o Sr. Ena acaba falando que o pai de Haru era apaixonado pelo automobilismo. Então o Sr. Ena diz, ó, mesmo você sendo filho de Toru, eu não convidaria você ali se você não fosse realmente rápido. Então você só está recebendo esse convite por realmente ali me mostrar resultado. Então a gente vê que realmente Haru tem potencial para estar ali na Bel Sorriso. Então vemos ali Satsuki conversando com a Alice, né, dentro do hospital. Ele diz que está preocupado, porque se ele não conseguir voltar a tempo atrás do volante do carro número 1 da Bel Sorriso, ele pode acabar ali sendo dispensado da equipe. Então Alice diz que isso não vai acontecer. Ele diz que sim, isso pode acontecer com certeza, caso ele não consiga voltar a tempo. E ele explica, principalmente, se eles conseguirem arranjar um piloto que tome a minha posição, que seja um pouco melhor que eu. Então vemos aí que a posição de Satsunaga dentro da equipe com o aparecimento de Haru é eminente. Então a gente vê que Satsuki acaba contando a história ali de James Hunt e Niki Lauda, onde Niki Lauda acabou se acidentando e o seu corpo acabou pegando fogo. Então Alice fala, você não se lembra da história? Niki Lauda, depois de um ano, com todo o seu esforço, ele voltou a correr. Então a gente vê que Alice fala, você deveria seguir o mesmo exemplo, né? Se recuperar, voltar e ser campeão. Então o Satsuki acaba falando que ele gostaria de ser como James Hunt, mas ele deve ali imitar Niki Lauda, né? Já que Niki Lauda acabou se reerguendo com a sua própria força e não dependendo apenas de sorte. Então, será que veremos aí Satsuki dar uma volta por cima, né? Ele conseguir essa superação, voltar ali para F4 e conseguir ser campeão? Quem sabe? Então Haru acaba voltando ali para Komaki Moto cheio de fome. Ele acaba até mesmo ali comendo um macarrão instantâneo com seu tio e com Kota. Então seu tio pergunta se eles não saíram para jantar. Não, a gente até saiu, tio. Foi lá no restaurante francês, mas a comida era pouca. Então Kota acaba aloprando ele, falando, pô, você tomou água com gás? Ué, você quer fazer o quê? Eles dão isso para os pilotos? Não, eu comi uma comida também que tinha óxido nitroso. Aí o Kota acaba zoando ele ainda mais. Fala, ué, isso aí não é que coloca no carro para ter mais potência? Então a gente vê que ele acaba ali brincando, né, com Haru, né, nesses tipos de comida ele acabou comendo. Ele chama até mesmo Haru de burguês. Então a gente vê que realmente ali foi um ponto muito engraçado. Então o seu tio acaba falando que o Sr. Ena ligou e falou que realmente Haru tem um futuro promissor. E ele foi aprovado ali para correr
né, como segundo piloto da Bel Sorriso. Então Haru novamente foi para Bel Sorriso, né, treinar ali na nova pista, né. Então a gente vê que Kota acaba perguntando onde que ele tá. Ele fala, ele saiu aí, foi treinar, né, com os pilotos da Bel Sorriso. Então a gente vê que realmente o Kota tá muito deprimido. Ele fala, eu sinto uma dor aqui no peito. Então o seu pai acaba falando, você é que nem a sua mãe, é um computador bruto com um motor delicado. Então a gente vê que acaba ali tirando uma onda da cara de Kota. E Kota fala, pô, tá me chamando de bruto? Então a gente vê ali que realmente, né, o Kota tá sentindo a falta e a presença de Haru ali dentro da Komaki Motos. Ele sente que está se desligando de Haru. Então vemos que o treino na parte da manhã, ali para o alinhamento do carro, foram ok, né? Eles acabaram ali correndo tranquilamente. Então, na parte da tarde, Toshio diz que ele vai ali, né, puxar o vácuo, né, para que Haru acabe puxando ele ali, né, para ver como ele se sai. Então a gente vê que eles vão para a pista e Haru está na frente ali puxando Toshio. E Toshio acaba ali pegando o vácuo do carro de Haru. Então a gente vê que como o Toshio é o primeiro piloto, ele acaba ali fazendo a ultrapassagem. Ele fala que realmente o Haru tem ali um desempenho muito bom na pista. Ele acaba sabendo ali, né, andar dentro da faixa, né, de domínio da pista ali corretamente. E isso facilita acompanhar ele, né, no traçado da pista, buscando ali o melhor vácuo possível e assim conseguindo ultrapassá-lo. Mas estamos falando de Haru. Após a ultrapassagem, a gente vê que Toshio diz que está indo tudo bem, mas Haru começa a acelerar e a gente vê que a presa vira predador. A gente vê que curva após curva, reta após reta, Haru acelera mais e mais. E Toshio começa ali a sentir muita pressão. Então a gente vê que em cada curva, a gente vê que Haru está cada vez mais colado. A gente vê que Haru está tentando ali ultrapassar Toshio na pista de treino. E Toshio não está gostando disso. Realmente, ele está sentindo a pressão. Então a gente vê que no final ali da reta, após a pernada para a curva à direita, Toshio não consegue segurar seu carro e acaba tocando ali na zebra e pegando ali os seus pneus ali na brita, né? Então a gente vê que realmente a pressão de Haru estar atrás, ali acelerando forte, acabou fazendo ali Toshio errar. Então vemos que no box, após os pilotos voltarem ali, né, o Toshio acaba reclamando com Haru que em vez dele botar pressão, ele deveria ali apoiar. Então a gente vê que Haru nunca teve ali um piloto, um parceiro, né? Então ele não sabe do que Toshio está falando. Ele sempre correu para vencer. Ele sempre correu para ser ali o primeiro piloto. Então a gente vê que Toshio não está acostumado a ter um piloto melhor que ele botando pressão, né? Então a gente vê que isso acontecia muito com Satsuki, né? Quando Satsuki ali estava na primeira colocação e Toshio corria atrás. Então ele acaba ali meio que pensando desse jeito, que o Satsuki tinha sempre essa pressão, né, dele correndo atrás e ele nunca reclamou do jeito que Toshio está reclamando agora de Haru. Então a gente vê que realmente, né, o Haru não entende isso que o Toshio acabou falando. Mas para Haru isso aí é normal, já que agora ele tem um carro de ponta na mão. A gente vê que ele estava andando bem, mas quem não estava andando é o Toshio. Então o Toshio que ele tinha, que era o certo mesmo ali, era ele andar melhor que o Haru, né? Então a gente vê que ele tinha que andar mais rápido e não o Haru andar mais rápido que o Toshio. Então a gente vê que realmente, né, a pressão que Haru coloca ali, né, em cima de Toshio foi gigantesca. Então a gente vê que Haru acaba saindo dali e indo para o apartamento de Madoka, né? Então ele acaba olhando ali o seu livro, né, de fotos. E a gente vê as fotos que Madoka acabou tirando.
Então a gente consegue reparar na capa, né, que do livro ali do acervo, onde o Haru acaba pegando uma data, né? A gente acaba percebendo ali que é o mês 1 de 2011, né? Mas a gente não tem ali o dia. Então provavelmente ele não coloca dia, né? Só coloca o mês e o ano. E a gente vê aquelas fotos, né? A foto do tsunami, onde ele acabou tirando a foto daquela criança onde foi engolida pelo tsunami, e a foto de Haru abraçando ali o seu tio na pista. Então vemos que de dentro do livro acaba caindo um cartão escrito Planejador de Turnê, Kikuchi Yuji. Então a gente vê que é um cartão de um lugar específico, possivelmente onde Madoka foi. E assim terminamos a nossa análise do episódio mais recente de Overtake. Fiquem atentos aos próximos episódios que certamente traremos mais informações e revelações sobre esse anime surpreendente. Eu vou ficando por aqui. Até mais.